Boa noite, prezados amigos internautas. É com muita alegria que nós estamos iniciando mais um programa espírita. O Livro dos Médiuns, na sua abrangência, no seu conteúdo. Estamos aí trabalhando o terceiro capítulo deste livro, capítulo esse que trata das manifestações inteligentes. Estamos aí trabalhando com vocês essa temática. E aproveitando a grande oportunidade de nós complementarmos o nosso estudo sistematizado do Livro dos Médiuns, na sua segunda parte, no capítulo 3, que fala das manifestações inteligentes, nós estamos trabalhando aquela proposta da evolução cronológica das ideias espíritas, das quais o senhor Bezerra de Menezes, ele trouxe um projeto dizendo que a cada 70 anos o movimento espírita passaria de uma fase para outra. Primeiro começamos com o tempo da legitimação, do ano de 1860 ao ano de 1930. Depois do ano de 1930 ao ano 2000, nós fomos para o tempo da difusão. E do ano 2000 ao 2070, o tempo de maioridade espiritual. E aí nós vamos observar agora que nós já estamos, para poder finalizar esse trabalho, estamos tratando hoje ainda da renovação das atitudes, que é uma coisa muito importante nesse tempo de maioridade. E aí nós começamos semana passada falando a respeito daquela proposta dos espíritos no projeto de 1868, que está inserido no livro Obras Póstumas, do próprio Allan Kardec. Ali fala do ensino espírita, olha só que coisa interessante, falar do ensino espírita. Quando foi mencionado pela espiritualidade que um curso regular de espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e difundir o gosto sério, de dar aquele prazer de você estudar seriamente a doutrina espírita. Então, foi proposto esse curso regular de espiritismo, dizendo que esse curso ele teria uma vantagem de poder fundar aquela unidade de princípios de fazer adeptos esclarecidos. Unidade de princípios proposto pela própria espiritualidade, quando ela nos relatou da importância de nós trabalharmos aquilo que a doutrina espírita está para nós, aquilo que ela representa para nós, não aquilo que a gente acha que ela é. Esse curso teria a capacidade de poder espalhar as ideias espíritas e desenvolver um grande número de médiuns. Então vejam vocês a importância desse curso pelo qual a espiritualidade está nos narrando aqui agora. Da gente poder relatar para todos vocês, amigos do Ideal Espírita, essa importância da gente verificar de que uma coisa é de fator importante. A doutrina espírita é uma proposta pedagógica. Ela é uma proposta de um ensino espírita que seria professado pela espiritualidade. Considere esse curso como de natureza a exercer capital influente sobre o futuro do espiritismo e sobre as suas consequências. Então, esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios, preparar maior número de espíritas, mas também de influenciar de forma capital ao futuro da doutrina espírita, com as suas consequências. Então, nesse período de renovação de atitudes, a doutrina espírita se torna para nós uma grande ferramenta para que nós possamos utilizar para as nossas transformações, digamos assim, psíquicas, espirituais, morais. E aí a gente passa a verificar nesse quadro comparativo aqui agora, eu vou dizer para vocês, amigos do Ideal Espírita, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 5, colocou que o Espiritismo
é a nova ciência que nos vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência, a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. E que ela não mostra mais como antigamente, quando tudo era tirado aos domínios do sobrenatural e do maravilhoso, mas nos mostrando agora como sendo uma proposta nova. Quando falou aqui de nova ciência, espiritualidade, não falou de outra ciência, certo? Falou da mesma ciência, somente com uma visão nova. Uma visão aonde leva o elemento espiritual em conta. É quando os velhos cientistas, dessa remota ciência, não levavam em conta o elemento espiritual, somente o elemento material. Então, a ciência até então, até o século XIX, era uma ciência puramente materialista, formada por cientistas materialistas, e que agora a doutrina espírita ela vem trazer, como uma proposta científica, uma nova visão, certo? Quer dizer, ela vem trazer uma visão holística, uma visão holos, uma visão total, levando em conta o elemento material, de que a ciência a mais antiga, os cientistas mais materialistas, agora deverão levar em conta o elemento espiritual que nós somos, o princípio inteligente do universo. Aí se complementa a ciência e a religião e ciência. E de que essa nova ciência, ela viria justamente através desse ensino espírita, certo? Esse curso que nós estaríamos fazendo, como estamos fazendo com vocês aqui nessa noite, dessa sexta-feira, um estudo sistematizado do Livro dos Médiuns, uma das 5 obras da codificação espírita, e esse curso teria a vantagem de poder desenvolver essa proposta científica, dessa visão, levando em conta o elemento espiritual e o elemento material, tá? E que levaria a nós espíritas a tomar gosto pelo estudo, tá? Isso é fator importante demais para nós. Mas não esquecendo de que o próprio Leon Denis, no seu livro No Invisível, ele coloca da seguinte forma: por essa conciliação do sentimento e da razão, o espiritismo se torna a religião científica do futuro. Olha só, religião científica. Você já pensou o que é uma religião científica do futuro? É o que foi proposto pela espiritualidade, certo? Essa nova ciência, quer dizer, é uma religião com conotação científica, coisa que as religiões tradicionais não possuem nenhum aspecto científico, certo? Somente aquelas regiões lá da Índia, como, por exemplo, o Vedismo, que traz no seu bojo uma proposta científica, mas não uma proposta altamente científica, não uma proposta científica concreta, mas uma proposta científica puramente partindo o enunciado, certo? Qualitativo. E agora, essa proposta da doutrina espírita nos traz a comprovação quantitativa, levando em conta e sendo essa religião científica do futuro dos homens. Então, o homem desembaraçado, dos dogmas que contrai o tempo todo, né? E digamos assim, das instabilidades e da infabilidade que oprimam, né? Readquire a sua interdependência e as suas faculdades. Então, o espiritismo, através da doutrina espírita, ganha notoriedade mediante aos cientistas, passa a ser aceito, e certamente nós teremos uma cadeira, como nós já temos hoje na USP, uma cadeira que estuda espiritismo. Quer dizer, essa proposta da doutrina espírita vai entrar no rol, digamos assim, das faculdades, das universidades do mundo inteiro. Vai ser uma cadeira de poder estudar o fenômeno, estudar o espírito, sua origem, sua natureza, sua destinação. Isso para nós
é vantagem demais. E com isso, a gente espera que no futuro, não muito agora, mas no futuro que ainda estarão reencarnando vários espíritos para nos trazer essa proposta da espiritologia, tá? Espiritologia, conforme foi proposto pela espiritualidade. Um curso regular de espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e difundir o gosto, né, pelo estudo sério. E essa proposta teve capital influência sobre o futuro da doutrina espírita. Então, a espiritologia, que vem de spirit, quer dizer, espírito, e logia, quer dizer, do grego logos, quer dizer, estudo, ciência. Espiritologia é uma disciplina científica que tem como objetivo o estudo do espírito, na sua origem, na sua natureza, na sua destinação, nas suas relações com o mundo corporal, através das manifestações mediúnicas. Isso virá no futuro estabelecer uma proposta, uma disciplina, para podermos, então, levarmos a doutrina espírita para um nível, como diz o próprio Leon Denis, essa religião científica, tá? A gente vai estudar a religião cientificamente, o que as religiões de hoje ainda negam a ciência. Somente a proposta espírita, como sendo ciência, filosofia e, de consequências morais, adotam e é considerada como uma nova ciência. Essa proposta nova, tá? Aí, o Leon Denis, no seu livro No Invisível, coloca: o espiritismo é o novo espiritualismo. Então, quer dizer, é uma visão nova de que vem estabelecer para todos nós, certo? Essa grande proposta de nós podermos caminharmos no sentido de, antes de fazer alguém espírita ou espiritista, a preocupação maior será fazê-lo ele espiritualista. Porque aí o espiritismo passa a ser esse novo espiritualismo. Porque não é atirado aos domínios mais do sobrenatural, do maravilhoso, mas é levado em conta sobre os domínios da razão, da lógica e da ciência. Então, é essa proposta de um novo espiritualismo. Ele diz ainda que o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Viu agora? Então, quer dizer, nós sabemos que o espiritismo está em todas as religiões, conforme foi dito pelos espíritos na conclusão de número 6 do Livro dos Espíritos, quando colocou que o espiritismo é de todos os tempos da humanidade. Nenhum homem pode dizer seu criador, pois é tão antigo quanto a humanidade, esteve presente em todas as religiões, inclusive no catolicismo, com muito mais propriedade do que nas demais outras religiões. Então, nós vamos encontrar na doutrina espírita os princípios que outrora encontram nas religiões do passado e do presente, certo? A existência do Deus Pai Criador, o espírito, a alma e sua imortalidade. São princípios básicos de religiões e princípios básicos da doutrina espírita. Isso é de fundamental importância. Não esquecemos disso. Então, o espiritismo ele não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Porque as religiões amanhã, mais cedo ou mais tarde, certamente se tornar lá uma religião científica. Certo? Porque é o progresso que, ora, nós estaremos realizando, é que vai nos trazer uma base científica, lógica e concreta. Para isso tudo, é preciso que haja, certo? Um estudo desses princípios, os princípios básicos da doutrina espírita, que estão contidos no Pentateuco espírita kardeciano. Uma vez que a pedagogia, que vamos utilizar o termo espírita, é aquela que reconhece a criança, reconhece o jovem, o adulto e todos nós, como espíritos imortais, filhos de Deus, dotados do germe da perfeição, em constante processo
evolutivo através das vidas sucessivas, quer dizer, das existências, né, sucessivas, pois um espírito reencarnado, dotado de uma bagagem milenar, experiências vividas em outras existências, e renasce para evoluir e desenvolver o seu potencial interior, o rumo à perfeição. Então, a proposta espírita, como sendo uma proposta pedagógica, é uma doutrina pedagogicamente na sua origem, na sua destinação, no seu caráter principal, desenvolver a nossa perfectibilidade através do processo da educação. Como diz o apóstolo João, conhecereis a verdade vos fará livres, tá? E não salvos, mas livres do processo da ignorância que é nascedouro da nossa condição espiritual. Mas não é só isso. É também aquela que revela ao educando a sua verdadeira natureza espiritual, a essência divina que ele vibra no íntimo da alma, quer dizer, comprova a existência de Deus. É aquela que propicia ao educando o conhecimento de si mesmo, através da verdade universal, revelada através da doutrina espírita. Por isso, o conteúdo libertador da doutrina espírita deve fazer parte integrante do currículo de qualquer instituição espírita. Não apenas como teoria a ser estudada, mas como sendo verdade a ser vivenciada por todos nós. Então, a doutrina espírita, ela nos concita esse grande momento, dessa grande renovação das atitudes, não é isso? Desse tempo da maioridade espiritual, esse momento do ais do apocalipse, porque agora não tem jeito mais. Agora nós haveremos de crescer, haveremos de progredirmos, queiram ou não. A transformação que se opera agora, ela já não é unicamente localizada, ela se generaliza em todos os quadrantes do planeta Terra, em todos os continentes, é para toda a humanidade, certo? Essa grande regeneração social que se opera agora não é localizada mais, como antigamente. Agora é os 8 bilhões de criaturas que está no mundo de expiação e provas, está alojado no planeta Terra, agora tem que regenerar. Agora nós temos que passar por essa grande oportunidade de nos fazermos de novo. Então vamos lá. Está aí o apóstolo João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Quer dizer, é preciso conhecer, mas acima de tudo, vivenciar. As palavras de Jesus nos mostram o roteiro seguro da evolução. Quer dizer, o caminho seguro que eu e vocês haverão de trilhar. Conhecer a verdade e praticar o seu evangelho, hoje renascido e ampliado nos postulados da nossa querida doutrina espírita. Então a doutrina espírita se torna para nós essa revivescência do cristianismo puro. Esse cristianismo nascido na Palestina de 2000 anos e que foi deturpado a partir do ano 325, quando instituído a igreja, instituído o cristianismo de Santo Agostinho, que enfiou a goela abaixo de todos nós. A doutrina espírita agora vem reviver o que Jesus realmente nos legou há 2000 anos atrás. Tá? A vivência do amor liberta o homem do egoísmo e da vaidade. E verdade sobre nossa natureza espiritual, libertando os homens do preconceito, do fanatismo, propiciando o desenvolvimento da essência divina que germina no coração de cada um de nós. Aí, o Espírito de verdade vem nos falar, espíritas, amai-vos e instruí-vos. E hoje nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos nos instruindo primeiro, isso, para ver se vale a pena amar. E nós estamos descobrindo que vale a pena amar. Portanto, que agora é imperioso que nós aprendemos a amar primeiro.
e, consequentemente, ao estudo, porque haveremos de aceitar a outra pessoa independentemente da capacidade do conhecimento, da sua posição sociopolítica, econômica, cultural, educacional e religiosa, certo? Agora, de uma forma incondicional. É como Cristo nos ama incondicionalmente. É como diz a pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Perguntou aos Espíritos qual que era o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. E a resposta foi maravilhosa. Benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição do outro, perdão das ofensas. Então, a benevolência aqui é aquela atitude subjetiva da qual nós haveremos de ser benevolente com todos, independentemente da sua condição espiritual, econômica, cultural, religiosa, digamos assim, posição social, política, certo? É incondicional, certo? É benevolência para com todos, não é para com aqueles que são benevolentes, não. Se na antiga lei do judaísmo, há 4.000 anos atrás, mandava odiar o inimigo, a doutrina espírita agora reviu o pensamento de Jesus: amarás o teu inimigo, farás a ele todo o bem que você gostaria que ele fizesse, orai por ele, perdoa-lhe. Então, a doutrina espírita vem nos trazer realmente essa proposta desse amor que liberta os homens do cativeiro da ignorância, do sofrimento, o cativeiro da dor, o cativeiro pelo qual nós estamos aí hoje vivenciando esse grande tormento, isso, desse sofrimento que não nos deixa realmente num plano de sossego, tá? Por isso a pedagogia espírita é a ciência, é a arte da educação, o processo através da qual se desenvolve o germe dessa perfeição. Estou falando de perfeição aqui porque a pergunta 132 do Livro dos Espíritos foi perguntado qual que era o objetivo da encarnação dos espíritos. A resposta foi fazê-los com que todos possam atingir a perfeição. Então, quer dizer, a pedagogia espírita, ela traz o germe, certo? Ela desenvolve esse germe que há em nós da perfeição, nos fazendo criaturas, certo? Libertas do sofrimento, das dores, que está oriunda na ignorância. Com isso, a pedagogia espírita é essa ciência, essa arte da educação, esse processo do qual se desenvolve esse germe da perfeição que é inerente a cada um de nós. Porque imagina você, amigo internauta, Deus é inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas. Deus é perfeito. A sua obra tem que ser perfeita, embora não está. Certo? Embora não está. Mas que nós trazemos a perfeição em potencial, nós trazemos. Nós somos seres perfectíveis. Somos tendenciosos à perfeição, que é o germe, certo? É o embrião em nós a ser desenvolvido por nós mesmos. E a única forma de poder desenvolver esse germe é pela educação. Porque a palavra educação vem do latim educare. Educare, traduzido no português comum, quer dizer ex duteri, ex, fora, duteri, tirar. Tirar de dentro, fora. É isso que é educação. É nós pegarmos toda a potencialidade nascente, em germe, em potencial em cada um de nós, e desenvolvê-la e trazê-la ela de forma ostensiva nos pensamentos, nas palavras, nas ações, nas atitudes, o tempo todo. Com isso, a gente passa a perceber que nós somos espíritos imortais, que somos filhos herdeiros de Deus. É o desenvolvimento gradual, progressivo das potências da alma, através do exercício do amor,
do conhecimento de si mesmo, que faz germinar essa essência divina e dá os frutos do amor e da sabedoria. Então, pensem vocês que somente através da educação, que é a proposta espírita, nós haveríamos realmente de desenvolver pelo progresso as nossas potencialidades, a nossa perfectibilidade. É o retorno do amor e da verdade universal ao cenário pedagógico da humanidade, através da coragem de expressar essa verdade sem o quê? Sem os preconceitos, tá? Sem meias verdades, como fez o nosso querido Eurípides Barçanufo, o pai da pedagogia espírita. O grande iniciador dessa proposta, de fazer da doutrina espírita uma proposta pedagógica. A vivência do amor, o conhecimento da verdade universal são indispensáveis ao conhecimento de si mesmos e, portanto, ao desenvolvimento das qualidades interiores da alma e das potências do espírito. A esse papel, Eurípides Barçanufo teve lá na cidade de Sacramento, quando fundou o ginásio, a escola que tinha como proposta a pedagogia espírita. Ali seria um ensino fundamental, e até mesmo o ensino médio, com princípios também da doutrina espírita. Na cidade de Sacramento, esse grande ginásio, esse colégio, que na época tinha a proposta pedagógica, educacional, e essa que visa realmente o desenvolvimento das potencialidades da alma. A formação também curricular, da qual se propunha também a instrução, porque era uma escola comum também, onde se aprendia a matemática, o português, a história, a geografia naquela época, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8, 17. Jesus, percebendo que a humanidade estava completamente enferma da alma, e ele veio presencialmente, ele veio testemunhar a verdade, ele veio vivenciar, ele veio exemplificar, e sabendo de que nós enfermos da alma, da mente, trazendo o lenitivo, trazendo o bálsamo curador, que é o seu legado, a boa nova, o Euguerion, que é o Evangelho, sabendo que se nós vivenciássemos os preceitos pelos quais ele deixaria, todas as doenças da terra estariam erradicadas. Não haveria essa patologia que nós conhecemos, essa etiologia que a medicina classifica as doenças, porque a mente estaria sadia, certo? A mente estaria vivenciando uma completa saúde, retratando essa no corpo físico, porque a enfermidade é da alma, é da mente, certo? Mente sã, corpóreo insano, quer dizer, mente sã num corpo são. Sabendo disso, Jesus, então, partindo para a sua realeza divina, ele saberia que mais cedo ou mais tarde, as doenças dos homens na face da terra estariam completamente erradicadas. Quando o Evangelho, a boa notícia, a boa nova, estivesse sendo vivido na sua plenitude. E aí, a gente vai colocar aqui o CEP, o Centro de Estudos e Pesquisa Espírita, ele é um projeto espiritual que já está aqui entre nós há 50 anos, o CEP, por onde eu estou agora apresentando essa live, certo? Esse CEP, que é um Centro de Estudos e Pesquisa Espírita, ele não é uma ONG, ele não tem nenhum vínculo, certo, com nenhuma associação, nenhuma agremiação humana aqui na Terra, certo? Não tem CNPJ, não é uma indústria, não é uma loja,
não é um comércio, é um projeto espiritual, nascido aqui há 50 anos, tá? E que tem um papel muito importante, esse projeto espiritual, certo? Trazer a lumen essa proposta, esse germe, esse embrião nascedouro digamos assim, da espiritologia. Então, o CEP trazendo no seu projeto a espiritologia, que é o germe de uma proposta da espiritualidade que virá mais tarde através de espíritos missionários, implantaram uma metodologia científica de estudos acerca do espírito, tratando da origem, natureza, destinação dos mesmos. Então, o CEP ele é um centro de estudo e pesquisa científica da doutrina espírita. O CEP ele é um centro espírita diferente de todos os centros espíritas aqui no Brasil. Ele não é um centro espírita que tem trabalho social. Ele não é um centro espírita que tem reuniões mediúnicas. Ele não é um centro espírita que trata de curas. Não está preocupado com a questão das curas. O CEP é um centro de estudos e pesquisas da doutrina espírita, estudando metodicamente os princípios básicos da doutrina espírita, desenvolvendo através de pesquisas científicas e apresentando através da sua divulgação. Então, nós temos um enorme laboratório com instrumentos científicos, na onde nós utilizamos muito esse material, estudando, pesquisando, divulgando. Nós temos programas de televisão, certo? Aqui na televisão local da nossa região, todos os sábados às 9h30 da manhã. Ele chama Nova Era, é um programa concomitantemente feito pela Aliança Municipal Espírita da própria cidade de Divinópolis. Então, o CEP já teve um programa de rádio durante 30 anos. Hoje tem essa live, tem outras lives que são feitas durante a semana. Tem uma reunião presencial também com a live de estudos e pesquisa científica, certo? Então, tem um trabalho voltado para os aspectos científicos. E é uma proposta inicial, é um germe, que é um futuro do espiritismo aqui na Terra. Tá aí, ó. É a proposta chamada espiritologia. São formados por dois vocábulos que vocês estão vendo aí. Espírito, logia, que vem do grego logos, ou estudo, ciência. Espiritologia vai ser um estudo do espírito. Disciplina científica que tem como objeto o estudo do espírito na sua origem, na sua natureza, na sua destinação, nas suas manifestações e as leis que regulam o mundo espiritual com o mundo corporal. Então, quer dizer, a espiritologia, ela está agora em germe, é o embrião que nós estamos lançando, que já tem 50 anos a nível, certo, de doutrina espírita. Nosso estudo é puramente doutrinário. Estudamos, pesquisamos e divulgamos, certo? A nossa proposta do CEP, como sendo um projeto espiritual, tem nada a ver com ONG, certo? Não é nenhum tipo de comércio, não tem nenhuma comercialização, certo? Não tem a prestação de serviços sociais, não. É estudo, é pesquisa e divulgação. É a formação de trabalhadores espíritas, é a capacitação de trabalhadores espíritas, dando eles uma conotação puramente doutrinária. Nós somos radical no estudo da pesquisa doutrinária. Implantamos a doutrina espírita a todo custo, a sua pureza, a sua natureza, a todo custo. Então, o CEP, o Centro de Estudos e Pesquisa Espírita, é esse órgão responsável por implantar o germe. Nós não estamos implantando aqui o projeto, é o germe. É o embrião desse projeto pedagógico da doutrina espírita, que o principal objetivo desse projeto é a metodologia científica de desenvolvimento da proposta espírita,
de como ela está para nós, certo? E não de como nós imaginamos que ela é. Porque a doutrina espírita, ela está para nós, certo? Alguém imagina ela desse jeito, o outro do outro jeito, o outro do outro jeito, e ela não é do jeito de cada um. Ela é somente de um jeito, certo? Ela só tem um jeito. E esse jeito é que nós ainda não temos. Então, a proposta da espiritologia é trazer a doutrina espírita como sendo uma nova ciência, certo? Essa proposta de Leon Denis, certo? Essa religião científica do futuro, uma proposta pedagógica do espírito imortal. Então, no futuro, nós teremos aqui, no movimento espírita, a chegada de grandes espíritos trazendo uma grande revolução no movimento espírita. Tá? Apresentando uma proposta definitiva de sairmos desse marasmo, dessa quietude, dessa zona de conforto, dessa preguiça, entende? De estudar. E vai fazer parte da cadeira das grandes universidades a nível de Brasil e de planeta Terra. Está aí, ó. Principal objetivo do projeto Espiritologia. Essa nova era para a humanidade, unindo ciência e amor. Então, nós nos consideramos precursores desse projeto Espiritologia, o CEP, certo? Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, que tem como principal objetivo piloto, um projeto piloto desse audacioso projeto da espiritualidade. Eu estou colocando audacioso porque, para o momento, seria realmente uma audácia, certo? Nós aí vencemos essa resistência, dessa preguiça dos espíritas que não gostam de estudar. E nós estudamos muito. Nós temos uma dedicação exclusiva. A doutrina espírita, para mim, é prioridade. Então, o meu compromisso com a espiritualidade, meu compromisso com Jesus, é lançar o embrião desse projeto da espiritologia. Outros virão mais tarde, outros espíritos reencarnarão aqui, mais tarde para desenvolver e para atender o que ficou enfatizado lá no capítulo 29, do item 335 do Livro dos Médiuns, que foi proposto pela espiritualidade ao nosso querido Allan Kardec, a formação de pequenos grupos. Lá no capítulo 29, no item 335, a espiritualidade prometeu que no futuro nós haveríamos de formar pequenas células, pequenos grupos de estudo, pequenos núcleos de estudos espíritas, que pela entrosagem dos grupos, nós formaremos a grande família espírita. Em vez de nós fazermos um único centro espírita com 300 pessoas, que nós formássemos 10 grupos de 30 cada um. Por quê? Uma única associação espírita, se um membro, cabeça, diretor caísse, todos os demais 299 cairiam junto. O prejuízo seria conjunto, seria maior. Então, propôs a espiritualidade que nós, exemplo, formasse 10 grupos de 30, que se um grupo caísse, por causa de um dos 30, os 9 cairiam junto, somente 9 sobreviveria, somente um dos 30 cairiam. E aí, a gente passa a perceber, então, que essa foi a proposta da espiritualidade, que fez com que a gente pudesse criar pequenos núcleos, pequenas células, pequenos centros de estudos e pesquisa espírita. E com isso, em vez de nós fundarmos um movimento conjunto enorme, o CEP é um núcleo, é um dos núcleos. Aqui em Divinópolis, Minas Gerais, Brasil, nós conseguimos, há uns tempos atrás, fundarmos mais 2 CEPs aqui em Divinópolis, certo? Mas esses 2 CEPs, um durou alguns anos, o outro durou mais ou menos umas 2 décadas, e, enfim, realmente terminaram.
e nós estamos sobrevivendo há 50 anos. E eu sempre falo com meus amigos, meus companheiros de caminhada evolutiva, de que eu vou me dar conta do CEP, desse projeto de espiritologia, a todo custo, me arrastando os pés, as pernas, eu vou dar conta. Porque eu tenho comigo Jesus. Eu tenho comigo a espiritualidade. Eu tenho grandes amigos espirituais que estão por trás desse projeto. E eu sou um médium. Quer dizer, eu sou um trabalhador que assumiu o compromisso de poder trazer o germe, o embrião desse novo projeto da espiritualidade. Tá? Então, portanto, que o projeto de espiritologia, ele visa desenvolver os princípios científicos da doutrina espírita, contextualizando todos os ensinamentos oriundos desde o velho judaísmo, nascido lá de Abraão, Isaac, Moisés, relembrando Jesus Cristo através da doutrina espírita, sob o prisma científico e filosófico, com as consequências morais. Então, meus amigos, observam vocês agora de que nós estamos aqui com vocês hoje, colocando audaciosamente um projeto que nós temos certeza que está dando certo, vai dar certo. O principal objetivo desse projeto Espiritologia em Germe é a desburocratização do movimento espírita. Nosso movimento espírita é burocrático demais. A gente complica o trabalho dos passes, certo? A gente complica as reuniões mediúnicas, a gente complica o trabalho social, a gente complica todos os trabalhos das reuniões das casas espíritas. Tudo na casa espírita é burocrático. Tudo é a nossa maneira, não é a maneira da doutrina espírita. Eu vou dar um exemplo aqui agora, facilmente entendido. Por exemplo, o Livro dos Médiuns tem lá na sua folha de rosto Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Qual o centro espírita, qual dos médiuns, qual dos espíritas que usam o Livro dos Médiuns como guia? Guia seguro. E guia é para ser o quê? Seguido. Nós estamos seguindo o Livro dos Médiuns? Eu falo por Divinópolis. A turma aqui não segue o Livro dos Médiuns. E, portanto, estará na folha de rosto dele, Guia dos Médiuns e dos Evocadores. E não estamos seguindo. Estamos fazendo o movimento espírita à moda da casa, como diz José Raul Teixeira. A moda da casa. Não tem ninguém seguindo o Livro dos Médiuns. Estão seguindo o pensamento de cada um. A minha casa, meu centro, meu pessoal, minha turma, minha doutrina, pregando a própria doutrina, certo? Então, é essa desburocratização desse movimento espírita atual que está em voga, que sempre foi centralizado em pessoas. O centro do A, o centro do fulano, o centro do beltrano, certo? Baseado em achismo, as palestras têm sido achismo. Não coloca doutrina espírita, coloca o achismo de cada um. O movimento espírita igrejeiro quer salvar o mundo da miséria, salvar o mundo da fome, da dor, da doença. Não tenta trazer igualdade, porque a igualdade é utopia. Pergunta 55 do livro Consolador de Emmanuel, quando ele enfatiza que a ideia de estabelecer igualdade entre nós é utopia. Porque a própria necessidade da reencarnação coloca as diferenças evolutivas, certo? As chamadas idades espirituais entre nós aqui é diferente um do outro, certo? Porque a desigualdade sociais é uma comprovação da reencarnação. Aliás, a reencarnação vem em função das desigualdades sociais. Tentar igualar socialmente não tem jeito. Não dá para igualar, certo? Não tem como uniformizar. Nós somos iguais perante a criação, porque Deus nos criou iguais.
Agora, depois de criado, cada um de nós tomou uma direção diferente, assim também está o movimento espírita hoje, o movimento igrejeiro, cada um numa direção diferente, cada um fazendo espiritismo na hora da casa, certo? É um movimento catolicizado, é mais catolicismo do que a doutrina espírita. É um movimento judaico ainda. Há um judaísmo bravo dentro da casa espírita. Fala muito mais de catolicismo, de judaísmo, do que de doutrina espírita. Oh, meu, até quando a gente vai vivenciar isso? Portanto, nós estamos trazendo essa proposta da espiritologia para fazermos um movimento inovador. Mas primeiro vai ter que ser um movimento renovador, que vai ter que nascer aqui entre nós, para renovar. E esse renovar vai, então, inovar. Quer dizer, trazer uma proposta, certo? De tirar todo esse ranço do velho judaísmo, desse catolicismo, desse velho mosaísmo, e trazer à tona a doutrina espírita, como sendo essa nova ciência, essa religião científica do futuro, voltado para o assistencialismo, o movimento espírita. Hoje, você vê um trabalho intensivo na área social. Estão deixando de divulgar a doutrina espírita, de estudar, de pesquisar, para poder desenvolver um trabalho puramente social. Hoje o investimento, eu estou falando por Divinópolis aqui, aqui tem centros espíritas aqui que tem uma dedicação exclusiva com a área social, quer acabar com a miséria dos pobres, a fome dos pobres, quer acabar com a doença. É um tal de reunião de curas, certo? É um tal de reunião de assistencialismo, e a doutrina espírita está a desejar, porque vão ali, não falam de doutrina espírita. Então, é um assistencialismo exacerbado, quer curar todos, quer salvar todos do mundo da fome, da miséria, da dor, da doença, certo? Prometem o que não dão conta de cumprir, prometem curas infalíveis. Meu, promessa é Código Penal, é charlatanismo, artigo 283 do Código Penal. Digo assim, é um crime que você comete, ficar prometendo. Você não cura ninguém. Faz da casa espírita uma verdadeira promessa de cura. Ah, põe seu nome aqui. Vamos fazer uma desobsessão, livrar você do obsessor. Põe seu nome aqui, vamos fazer. Você toma 36 passos e você vai curar. Você tirou isso aonde? Aonde, meu? Prometendo curas infalíveis. Isso é charlatanismo, certo? Isso é contravenção penal. Pare de fazer isso. Nós temos que trazer um movimento de renovação. Eu esperava que depois da pandemia, do Covid-19, que para mim é um divisor de águas, nós teríamos uma grande transformação desse movimento espírita. Aliás, nós tivemos sim. Tivemos uma perda enorme de trabalhadores. Verdadeiros covardes, desertores, que desertaram o movimento espírita. Fugiram, botaram para correr. Muitos até que vale a pena, que estava fazendo um desserviço, certo? Mas tivemos também perda de algumas pessoas que se acovardaram, covardes, que abandonaram o movimento espírita, deixaram ele assim a esmo. E agora é um grande momento da renovação social, é o momento da regeneração social, na onde a doutrina espírita tem um papel importante, não de salvar, não de fazer essa transformação de súbito, mas de fazer da maturidade, de fazer da renovação uma necessidade. Então, é a proposta espírita, a proposta educadora. É agora que essa proposta deve ser implantada, com todas as dificuldades que houverem, ser difundida por todos os meios possíveis. E agora o movimento espírita caiu num verdadeira zona de conforto, um verdadeiro pieguismo, um movimento contra a cultura espírita, dentro da casa espírita, falando de judaísmo o tempo todo, de catolicismo,
Eu fico bobo de ver. Eu fico, às vezes, me envergonhado de ver o que eu ouço dentro da casa espírita. Então, o projeto de Espiritologia é esse germe de uma proposta da espiritualidade que virá mais tarde. Essa proposta não é minha, é da espiritualidade. Você pode até não acreditar, você pode até não aceitar, você pode até achar que eu estou sendo ousado aqui. E eu estou sendo ousado mesmo. Porque a poder colocar uma proposta dessa somente através da ousadia, de poder enfrentar o que temos enfrentado, de poder vivenciar um momento de uma resistência contra a nossa pessoa, contra o nosso projeto, nosso trabalho, uma resistência enorme por parte dos nossos amigos espíritas, aqui na própria cidade de Divinópolis, certo? Então, essa proposta não é minha, é da espiritualidade, ela virá mais tarde através de vários espíritos que estarão reencarnando para, então, implantar essa metodologia científica de estudos acerca do espírito, certo? Estudando a sua origem, sua natureza, sua destinação, suas relações com o mundo corporal, estudando as leis do fenômeno mediúnico, medianímico, mediúnico, certo? Estudando as leis do mundo corporal, estudando as leis do mundo espiritual, essa proposta científica que não é feito hoje, certo? É a proposta espiritologia. Então, meus amigos internautas, eu estou aqui nessa sexta-feira abordando esse aspecto, certo? Da renovação das atitudes, certo? Que essa proposta de Bezerra de Menezes, que estamos vivendo esse grande momento da maioridade espiritual, é um momento decisivo, é o momento da grande regeneração social. Agora é o momento de nós fazermos uma grande transformação, uma grande renovação dos nossos valores. E nós aqui, nós precisamos, de uma forma ou de outra, certo? Fazermos com que o nosso movimento espírita passe por essa grande transformação, viu? Então tá aí, ó. É o órgão responsável, o CEP, para implantar o germe desse projeto pedagógico da doutrina espírita. Que esse é o principal objetivo desse projeto, é a metodologia científica de desenvolvimento da doutrina espírita, de como ela está para nós, certo? De não como nós imaginamos que ela é, tá? É uma pedagogia do espírito imortal. Essa proposta já nasceu lá, através de Eurípides Barçanufo, Adoro Encontro, José Herculano Pires, são grandes e grandes precursores da ideia pedagógica da doutrina espírita, ganhando notoriedade, ganhando espaço, ganhando posição na sociedade. Nós estamos aqui hoje, certo? Para dizer que o projeto de espiritologia vai ser, no futuro, certo? Para dentro do movimento espírita, um projeto, uma disciplina que vai estar dentro do movimento espírita, centralizando o nosso interesse para o estudo, a pesquisa e a divulgação da nossa querida doutrina espírita, colocando em evidência o espírito. Então, aí é esse principal objetivo do CEP, é fazer com que o movimento espírita receba, num futuro não muito distante, essa grande disciplina científica, tá? Fazendo com que o movimento espírita passe por uma transformação de 180 graus, saindo desse marasmo, desse movimento igrejeiro, piegas, de choramingação, como diz o próprio José Herculano Pires, que vê o movimento espírita como sendo uma proposta de um movimento muito igrejeiro, de choramingação, de pieguismo, certo? É só querendo cura daqui, cura dali, dói daqui, dói dali, sofrimento daqui, sofrimento de lá. Doutrina espírita é alegria. Doutrina espírita é liberdade.
Doutrina espírita é vivacidade, é sair desse marasmo, entende? E aí, somos, então, esses precursores desse grande projeto, viu? Que virá através do Centro de Estudos e Pesquisa Espírita, o GERME, certo? Que tem como principal objetivo o projeto piloto desse audacioso projeto da espiritualidade. Então, o meu compromisso é lançar, então, esse embrião, como já foi lançado. Outros virão mais tarde desenvolver para atender o que ficou enfatizado, conforme lá os pequenos grupos. O CEP é um pequeno grupo de estudo, pesquisa e divulgação da proposta espírita. Tá? Aí o projeto Espiritologia. Meus queridos irmãos do Ideal Espírita, amigos internautas, queridos amigos, estou aqui diante dessa web Rádio Estação da Luz, colocando para vocês de forma audaciosa esse projeto. Eu preciso da companhia de vocês. Eu preciso da aceitação de vocês. Eu preciso da adesão de vocês a essa proposta embrionária, a esse pequeno germe dessa futura disciplina científica, de podermos estudar a doutrina espírita metodicamente, pedagogicamente, levar a ela ao nível de pesquisa, levar a ela ao nível de difusão, divulgação dos seus princípios, como sendo essa nova ciência que vem poder estudar a origem, a natureza do nosso querido e estimado doutrina espírita, levando aí a nível técnico, científico, dentro de laboratórios, certo? Estudando o espírito na sua origem, na sua natureza, na sua destinação e colocando ele em evidência através das leis da própria natureza. Eu conto com vocês, queridos amigos do Ideal Espírita, que nós possamos implantar esse embrião, fazer o ele desenvolver. Eu vou dar vida nele enquanto eu estiver. Mas quando eu passar para o outro lado de lá, o translado meu para o mundo espiritual, eu vou estar mais forte. Eu vou estar mais por trás dele, porque eu quero poder garantir que ele venha com força total. Eu não sei quando daqui quantos anos, mas que ele virá, ele vai vir. Porque se depender de mim, ele virá. Se depender da espiritualidade, ele virá. Como eu tenho certeza que a espiritualidade está conosco, certo? Esse projeto virá. Então, eu quero aqui finalizar nesta sexta-feira, agradecer a direção da Web Rádio Estação da Luz, na pessoa do Senhor Tavares. Agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso Mestre Jesus Cristo, por tudo, a espiritualidade benfeitora. E agradecer a você, amigo internauta, por todos, tá? E por tudo que estão conosco. A todos, um bom final de semana, repete muita paz, muita alegria, e até segunda-feira, quando aqui, às 8h45 da manhã, pelos caminhos da evolução, estudando o 4º capítulo, o papel da ciência na Gênesis. A todos, um bom final de semana, repete muita paz, alegria, boa noite, obrigado, fica com Deus.